caso, eu tenho uma tia que é comandante da Marinha e eu sempre admirei muito ela. E eu não lembro, na época da faculdade, de falar muito sobre isso. Eu lembro que havia um estágio que era até na odontoclínica, na especialidade de estomatologia, que os alunos iam, mas eu não fiz esse estágio. E só lembro de, depois de ter me formado, começar a vislumbrar isso. A minha tia sempre falando, tenta para RM2, que aí você vê como é que ela é de carreira. E aí eu comecei a me interessar. Em 2016 eu tentei passar, fiz a prova, não passei, também não estudei. Eu fiz assim, vou ver qual é e tudo. Só que aí a prova mudou completamente, né? E depois caiu no esquecimento, não tentei mais, mas sempre admirava muito. E assim, engraçado que eu nunca tive interesse em fazer para as outras forças. Sempre foi marinha, sempre foi uniforme branco. Eu sempre achei lindo. Eu via a foto da minha tia, eu ficava babando. Gente, meu sonho é usar esse uniforme branco. E aí, em 2020, né, foi o ano que, meio pandemia, eu estava defendendo a minha dissertação do mestrado. Eu lembro que eu defendi o mestrado, uma semana depois entrou em quarentena. Assim, foi no limite. E aí eu fui estudando, e aí fiz a prova. Mas assim, não estava acreditando muito, mas assim, me dediquei assim, uns 3 meses que eu tive em cima da hora assim, para estudar. Estudei legal, porque querendo ou não, estava em casa, né? Na pandemia tive tempo. E aí fiz muito resumo e tudo, estudei. E aí eram 4 vagas para a área. Eu sou estomatologista e ortodontista. Mas eu tentei para estomatologia porque era a área que tinha mais vaga. O que faz um Estomatologista é o dentista que cuida dessa parte de lesões da cavidade oral. Entendeu? Cuida do Então, estômago. câncer, herpes, o nome parece, né? Mas é o sistema estomatognático, é tudo isso. Mas eu tenho são uma lesões da amiga cavidade oral. dentista, Quase só um lá, parêntese, que ela... O Instagram dela é de foto da filha dela, da viagem dela de férias e um monte de ferida da boca. Então, ela é estomatologista. Ela cuida do estômago, amiga. Ela é essa pessoa. E aí, essa foi a minha estratégia para poder escolher qual a área que eu ia fazer. E aí, eram 4 vagas pro concurso. E aí, eu fiquei em 5º lugar. E aí, foi muito tenso, que eu falei assim, poxa, tava naquela esperança de passar. E era um momento, assim, que era importante na minha vida para eu passar. E aí, depois, eu soube que uma menina foi para aeronáutica, desistiu, e aí eu fui chamada. Então, assim, na minha família foi um alvoroço, assim. Foi meu pai, ficou todo emocionado. Você lembra do momento que você foi chamada? Eu lembro que eu tava na casa da minha avó. E aí eu recebi uma ligação. Olha! Isso, até me emociono, porque eu tava do lado de uma tia minha que até faleceu e ela ficou muito feliz com a minha aprovação. E eu falei, tia, estão me ligando falando que eu consegui a vaga. E ela sabia, e ela sempre falou, eu sei que você vai passar. E quando eu não passei, eu falei assim, poxa, não rolou. Ela, não sei, eu sinto que você vai passar. E aí ela estava do meu lado. E aí eu falei, tia, eu passei, me ligaram, a vaga é minha. Aí ela sabia. E tempos depois, infelizmente, né, com o Covid, ela partiu. Mas, assim, foi tão importante para mim, junto dela, eu ter recebido esse resultado. Eu estava com vários problemas na época. E, assim, piegas falar, mas a Marinha veio no momento, assim... E nada é por acaso, perfeito, né? Nada. Eu cada vez, desculpa, eu cada vez mais vejo isso na vida das pessoas, que nada é por acaso. E isso a gente tem que internalizar mesmo. É impressionante. Com certeza. E aí eu falo, eu tentei em 2016, assim, sem estudar. Quando eu me dediquei, eu passei. Mesmo tendo, né, entrando em 5º, mas sendo chamada. Então, acho assim... É só dedicar, você tem que se dedicar, também pensar muito na parte, principalmente na odontologia, né? Para quem assiste, pesa muito o título, porque tem muito dentista agora já com doutorado. Então, assim, tenho meu mestrado, tem que agregar também na prova de título para a gente conseguir correr atrás, assim, do objetivo. Mas valeu super a pena, veio na hora certa a Marinha, eu amei a Marinha, então encontrei essa maravilhosa lá na minha fez turma. amizades, né, que a gente leva pra vida, né? Eu com a Ilana. Exatamente. O que uniu a gente foi exatamente o Covid. E a gente pegou Covid na mesma época, e a gente era as meninas Covid lá do curso de formação.